Olá, grupo. Hoje, então, daremos continuidade às apresentações das pesquisas. Hoje é dia 2 de julho de 2026. Nosso grupo de extensão e pesquisa em criatividade, educação e arte. Está prevista a apresentação da pesquisa do meu orientando, Luciano Tasso, que está fazendo doutoramento na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, vou te dar a palavra, Luciano, pode começar a sua apresentação. Vou falar um pouco de quem eu sou, né? Meu nome é Luciano Tasso, estou aqui como aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em artes, sou bolsista CAPES. A minha tese ela é intitulada Texto-Imagem, Semiótica, Arqueologia das Linguagens, Neurosemântica do Texto hibridado com a Imagem. Eu sou orientado pela professora doutora Estela Maris San Martins, né, dentro da área de concentração de arte e cultura, internet e novas mídias. Como atuação, eu sou ilustrador de livros infantis, de infanto-juvenis e didáticos e paradidáticos, já há algum tempo. Então, sempre me perseguiu, né, essa questão de como funciona essa interação, essa hibridação entre o texto e a imagem. Na verdade, é uma questão bastante funcional diante da avaliação de livros, né, desses livros, como que eram feitas essas avaliações. E uma questão que sempre se apresentou existe alguma diferença entre a leitura da imagem, a leitura do texto e a leitura do texto com a imagem, né? Então isso foi o cerne que motivou meus estudos nessa área. É claro que trazer a neurociência, né, como um dos motivos de pesquisa é sempre trilhar uma estrada meio perigosa, porque cientificar as questões da produção das áreas de humanas, né, apesar de você ver assim dentro do campo filosófico, né, da história da humanidade, o tanto que se dedica a isso, mas é sempre algo que traz um certo desconforto. Então, quando eu trago a neurosemântica, eu tento, de alguma forma, comprovar essa minha pergunta, né? Se, de fato, a leitura do texto, separado da leitura da imagem, ela provoca outras formas de percepção, né? Ela estimula outras sensibilidades. Então, esse meu trabalho ele não poderia deixar de ser um trabalho que começa pela intersemiótica, por se tratarem de né, inicialmente, dessa fusão do signo verbal e do signo não verbal. E a percepção está intimamente relacionada, seja pelo fato da própria semiótica abordar isso, né, as fases de leitura, interpretação, como isso se dá, tendo principalmente a questão da formação da imagem mental, qual o resíduo, né, que esses estímulos provocam no leitor. Então, eu elegi como meu objeto justamente essas imagens mentais que se formam, né, no nosso cérebro. E aí, uma das questões que foi levantada, é importante eu dizer que eu já fiz, né, a qualificação, já fui questionado, já fui posto na parede, né, pelos avaliadores, pela banca, e uma das questões é a quem se dirige isso, né, qual a formação mental da pessoa que está lendo. Essa talvez seja uma preocupação que eu deva desenvolver um pouco mais. Inicialmente, eu trabalho sob a perspectiva do objeto e do leitor, deixando um pouco de lado essa questão de repertório pessoal de cada um. Mas é algo que eu ainda vou evoluir, né? Eu vou tentar parametrizar isso um pouco melhor.
Mas, como eu disse, esse objeto ele inicia a partir da literatura ilustrada, que tem uma ligação íntima com a evocação de memórias afetivas para a interpretação do objeto no leitor, e tangencia essas intersecções. Eu tento demonstrar, né, de forma neurocientífica, que esses fenômenos da leitura acabam tendo interferências na biologia, no fisiológico do indivíduo, do sujeito. Para tanto, eu tenho como base uma guia de análise do que seria esse texto-imagem. E eu traço algumas perspectivas a partir da formação da imagem mental por uma primeira leitura do texto, a formação da imagem mental, aquilo que permanece na mente a partir da imagem. Quando a gente reforça essa leitura, né, ao ver um texto-imagem, quando a gente cria um confronto, aquela imagem que nós já temos na mente e é confrontada com uma nova imagem que se aparece diante de nós, quando há um reforço desse confronto, enfim, eu tento trazer alguns desses aspectos, né, da leitura da imagem e de como isso interfere naquilo que nós criamos já internamente. Foi muito elucidativo refazer esse mapa do David Cooper, que ele cria esse esboço conceitual de símbolos, inferência e aprendizado. Nós temos muitos mapas criados, particularmente sobre a teoria de Peirce, né, que é o papa da semiótica, de como se dá essa relação, né? Ele, como transita um pouco pela neurociência também, esse professor, e particularmente ele se dedica à questão da computação, das leituras, né, que a computação faz, tentando simular um pensamento humano, mas ele traz um gráfico bastante elucidativo de como se dá a formação dos símbolos, né, de como essa carga semântica se assenta em nosso cérebro. Então, essa também é uma base de análise da minha pesquisa. E aí eu trago como recorte e delimitação os processos interpretativos, né? Como isso se dá a partir dos estímulos de narrativas poéticas. Aqui também tem uma diferenciação importante, que não é apenas o texto-imagem, porque o texto-imagem nós temos em múltiplas formas aí. E o fato de ter uma carga poética aproxima muito mais das relações afetivas, né? A justificativa para minha tese é justamente entender como esse agente sociocultural, né, ele consegue estimular emocionalmente e cognitivamente os leitores. Como esses processos fenomênicos e fisiológicos, né, pelos quais interpretamos objetos poéticos, se dão, particularmente nesse recorte, né, do texto e hibridado com a imagem. E uma das intenções é expandir esses estudos. Aqui eu estou chamando de comunicação multimodal, né, porque a partir do momento que nós temos esse estímulo múltiplo, ele já se caracteriza com uma variedade sensitiva, né, seria como chamar uma sinestesia, né, para quem recebe o estímulo. E, enfim, minha tentativa é justamente pegar esses estudos para ampliar os conhecimentos sobre o texto-imagem. Então, minha tese está ancorada, né, como eu já falei, na hibridação do texto com a imagem, e que tenta demonstrar que isso não compreende uma somatória de estímulo, mas sim modula a interpretação de quem está lendo esse objeto artístico, poético, né? E eu, incluindo essa hipótese neurocientífica, eu trago duas questões que talvez indiquem caminhos, né, que
demonstre de alguma forma que há, de fato, uma separação. Trocando em miúdos, isso foi uma espécie de pulo do gato para dizer neurocientificamente que há uma parte do cérebro que é responsável pela leitura e armazenamento da palavra escrita, enquanto a outra parte do cérebro que também é responsável pela leitura e o armazenamento da imagem, ou seja, a formação da imagem mental a partir do texto e a partir de uma figura, elas se dão em áreas separadas do cérebro. Como que eu percebi isso? A neurociência, de uma forma geral, ela cria teses, hipóteses e tal, a partir da ausência, né? Uma lesão, algo que possa ter comprometido aquele sistema neural. E essas duas anomalias, seja a alexia, que se refere ao distúrbio da leitura, e a afantasia, que tem vários nomes, tá, gente? Que se refere aos distúrbios da imagem, elas existem no nosso, né? Elas existem em áreas específicas do nosso cérebro. Isso leva a crer que a junção da imagem e do texto apele para outros circuitos ainda não estudados, né? Sendo artista, eu não posso montar, não tenho condições de montar um laboratório para fazer esses testes, mas enfim, mais uma vez, a questão de cientificar, né, as percepções. Mas o meu objetivo geral é definir essa natureza sígnica do texto-imagem, né, essa atuação semântica que o texto-imagem nos proporciona. Dentro do trabalho na arqueologia das linguagens, eu tento identificar como o nosso corpo, o nosso biotipo foi adaptado para perceber, né, para desenvolver as linguagens. E, finalmente, eu concluo com essa questão neurocientífica. Né, aquilo, mais uma vez, só repetindo, né, aquilo que são essas 3 etapas, que talvez não fiquem nessa ordem, né, talvez eu tenha que rever essa ordem, mas as propriedades semiótico-cognitivas do texto-imagem, os levantamentos arqueológicos, e aqui temos um pouco assim de evolução natural também, né, e os processos neurosemânticos. Como textos base para minha pesquisa, eu me apoio particularmente na Lúcia Santaella, que tem várias produções junto com o Winfried Nott, né, e ela fala particularmente do Peirce. A Roland Barthes e Deleuze talvez esteja um pouco amplo demais, eu talvez tenha que reduzir aí essa bibliografia. Mais fundamentais são Edmond Husserl e Merleau-Ponty, particularmente em O Olho e o Espírito, que foi justamente o momento que desencadeou a percepção de que nosso corpo e a nossa interpretação de mundo são uma única, um único meio, né? Não existe diferenciação, senão das nossas próprias limitações, né? Como matéria, enfim. É um pouco complicado, é filosofia, é um pouco de metafísica, mas, enfim, tem essa ligação que torna clara que nosso envolvimento com o ambiente não é um envolvimento sensorial por canais, a gente não percebe apenas pelo olhar, a gente não percebe apenas pela audição, mas com todo o corpo, de uma forma geral. E no aspecto neurosemântico, eu trabalho com o Ivan Izquierdo, que traz toda uma conceituação sobre a formação da memória, que é fundamental para entender todo esse processo. O neurologista Antônio Damasio, português, que faz essas relações entre a memória e a emoção, e o Friedman Pulver-Miller, que mapeia, através de processos de radiomagnéticos no cérebro, exatamente
a localidade do cérebro onde se assentam essas questões semânticas. É, de fato, um assentamento bioquímico nas células neurais. Então, né, está evidente que essa é uma teoria qualitativa, né, a partir de fontes de dados secundários, que eu tento sistematizar toda essa teoria para trazer um conhecimento a mais sobre o que é o texto-imagem, sobre o que é essa percepção de dois canais hibridados, né? Esse multimodalismo dos estímulos. E eu tento comprovar isso com a apresentação de resultados científicos, né? Ou seja, trazer comprovações científicas de assentamento semântico para confirmar essa minha teoria, ou pelo menos indicar que essa teoria ela pode ter um alicerce também na neurociência. Enfim, aí eu falo dos capítulos em andamento. Mas, de uma forma geral, acho que é parar a partilha aqui. Esse é o cerne, né, o esqueleto da minha tese, é da onde eu parto para trazer essas questões que me inquietam profissionalmente e que eu espero trazer algumas contribuições aí no campo das artes, apesar de estar arriscando muito, né, trazendo ciência, ciências e artes, mas eu acho que ciências e artes são um campo muito promissor, particularmente com esse novo mundo que a gente está enfrentando agora, que envolve inteligência artificial, né, a percepção da realidade, enfim, coisas que estão muito na inquietação contemporânea, digamos assim. Mas é isso, obrigado. Obrigado por terem ouvido, obrigado por estar aqui. Muito bom, Luciano. Então, a banca do Luciano foi super eclética, né? Porque ele transitou por diferentes campos, né? Então, a tese, né, que ele apresenta é exatamente essa singularidade de recepção do texto-imagem. Então, ele foi buscando elementos para falar, olha, só o texto ou só a imagem é diferente do que você vê texto-imagem. Né? Então, nós convidamos um médico, que é, na verdade, ele é anestesista, mas ele trabalha com cirurgias só de cérebro, então ele só trabalha com neurologistas, né? E trouxemos um artista, né? Professor da Universidade do Pará, ele é fotógrafo, na verdade, assim, enquanto prática artística dele. O Nelson Mizumoto é da USP, o Alexandre Sequeira da Universidade do Pará. Aí os internos foi o professor Daniel Ora e o professor Alexandre Siqueira. Então, Daniel Ora também tem a formação em artes visuais, mas ele transita, né, pelas mídias digitais. Isso. E o Alexandre Siqueira é da música, né? Então, foi uma banca muito interessante, porque cada um trouxe a contribuição mediante a sua perspectiva, né, a sua ótica. E o que eu achei de mais relevante na banca do Luciano foi, primeiro, a indicação que ele apresente artistas contemporâneos que trabalham com texto e imagem, então que ele trouxesse obras, né, trabalhos artísticos que fazem essa conexão do texto com a imagem. E o Nelson, por exemplo, a nossa apreensão era justamente essa, quer dizer, eu não sou uma especialista em neurociência, né? Então eu falei, a gente precisa ter um médico, na verdade, um especialista que nos valide, né? Então o texto, se a gente não está falando nenhuma bobagem, né? E foi muito legal que o Nelson
falou, olha, tá ok, né? A tua pesquisa teórica, os conceitos estão apresentados, mas ele disse, você é um ilustrador, né? Então, ele falou, quando eu dou aula, né, porque ele é professor também, ele falou, às vezes, muito mais do que trabalhar com texto, eu apresento as imagens, né, porque é uma maneira, sei lá, para conhecer o cérebro, eu apresento a imagem do cérebro e eu vou fazendo as relações. Então, quase ele disse para o Luciano, alivia, né? Não precisa ser tão formal na apresentação da teoria e cria alternativas de trazer esses conceitos com a imagem de uma maneira mais suave, né? Para o leigo. E então, me pareceu muito bacana, porque, em alguma medida, eles também validaram a tese proposta, né? E cada um no seu campo fala, como que a gente mostra essa questão, né? A gente mostra por meio das produções artísticas, né, poéticas, e, e incentivaram que o Luciano, como ilustrador, traga o trabalho dele para o corpo da tese, né? Então, eu fiquei muito tentada a dizer que você ousasse mais mesmo, às vezes, na criação de textos e imagens, né, para apresentar conceitos ou as suas conclusões ou buscar as relações. Então, acho que foi muito rica, né, a defesa, porque foram contribuições pontuais, né, a gente não teve nenhuma dissonância, né, ou discordância, mas compreendendo que essa busca interdisciplinar, né, para a compreensão do fenômeno é interessante e validaram a sua tese, né? Na verdade, é exatamente isso, né? Ao montar essa tese, apoiá-la em 3 partes, né? Uma parte... 3 bases, né? 3 bases, semiótica, a formação biológica da nossa percepção e, finalmente, essa questão neurocientífica, como você muito bem disse, nós somos artistas, né? Então, como validar algo sem estar falando besteira? Então, isso também foi algo que eu procurei desde o início, mas é muito difícil, né, achar alguém que tenha alguma ligação entre artes e neurociência ou neurologia, e o Nelson foi um achado, né, que a Estela teve, porque ele é artista também, então é um neurologista artista, quer dizer, algo que não podia ser melhor. E justamente dele veio essa observação de trazer de falar, né, já que os dados técnicos estão corretos, que esse era o meu medo, né, falando de um assunto que não é minha formação, mas que eu precisei procurar e comparar textos de pesquisa, né, fazer comparações entre esses textos, avaliá-los, ver se tinham a ver com aquilo que eu queria dizer. Quando ele confirma isso, agora eu fico mais livre para poder seguir e fazer os desenhos, né, fazer os esquemas, fazer os infográficos, que, na verdade, trata-se disso, texto e imagem, né? Exatamente. Então, foi muito exitoso, né? Eu acho que... E veja como o nosso grupo, né, ele é eclético, né? Na verdade, como a criatividade, ela efetivamente respeita as singularidades, né, de cada área de conhecimento, de cada campo, mas nós todos temos a mesma matriz, né? Buscando os processos criativos, os processos de criação com matérias e linguagens diferentes, né? Cada um no seu campo, né? O Jefferson na música, o Luciano aí nas interlocuções texto-imagem, né? A Dulce com a questão cênica, teatral, né? Então, eu acho que isso é absolutamente enriquecedor, né?
para o grupo, e buscando sempre metodologias científicas, né, um rigor na pesquisa, mas sempre amparados pela liberdade imaginativa, criadora, né, que é o que a gente acredita, né? Bah, então tá bom. Tá bom. Ó, boa noite para todo mundo.